Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma daquelas videoaulas. Pessoal, como eu disse em aulas anteriores, nós já estamos aí na contagem regressiva para o Dia das Mães. E eu tô trazendo para vocês aqui trabalhos assim mais fáceis, né? Com maior acessibilidade em materiais, né? A matéria-prima que trabalhamos aqui, como vocês sabem, é o EVA. Mas hoje nós vamos fazer uma flor que tem aqui no canal, só que eu dei uma adaptada de uma forma melhor para fazer. Que flor é essa? A Anastácia, que fizemos lá no início do canal. Vou mostrar até aqui para vocês o passo a passo, um trechinho do passo a passo de como a gente fez essa flor, tá? Montamos assim, ó, pétala por pétala. Aí, recentemente eu fiz uma aula aqui com uma flor pequena e fiz ela com tirinhas. Ao invés de colocar pétala por pétala, eu fiz com tirinha. Aí duas pessoas me perguntaram lá, uma me perguntou lá no Instagram e outra na própria aula, né? Se poderia fazer isso com a grande. Eu disse, eu não sei, porque eu ainda não fiz o teste. Aí, como é uma flor que eu pretendo fazer agora para o Dia das Mães, aí eu fiz o teste e deu certo e eu resolvi trazer aqui no canal a ideia de como fazer, né, de forma mais prática e também algumas montagens, tá? Eu fiz já para vocês estarem adiantando aí os trabalhos de vocês. Vou dar dicas aqui de adiantamento de trabalhos para o Dia das Mães. É uma aula bem completa. Tem dicas aí para o finalzinho da aula, tá? Para quem tá começando. Então, já vamos começar. Como vocês viram aí, né, qual é a flor? Eu vou pegar aqui uma bolinha de isopor de 60. E quem não tem a bolinha de isopor, não tem uma bola de isopor. Nem, às vezes, tem gente que não tem condição de comprar uma bolinha de isopor. Normal isso, né, gente? Eu já passei por isso quando eu comecei, eu sei muito bem como é isso. Aí você vai fazer a sua própria bolinha, porque eu sempre faço aqui, tá? Você vai pegar aqui tirinhas de EVA, você vai enrolar aqui na ponta do seu arame com cola, tá, gente? Só no início, você vai colocar a cola aqui na pontinha. Colocou aqui, colou, e aí você segue sem cola, esticando bastante, ó. E aí você vai até formar a sua bolinha. Essa bolinha de 60, eu vou dar uma revestida nela com EVA, então ela vai ficar na medida de uma barriguinha de 20 centímetros, tá? Eu já fiz essa medida pra você, porque vai que você faz aí de EVA, você vai fazer uma bolinha com a barriguinha de 20 centímetros, tá bom? Então aí não vai ter erro. E aí, no decorrer do vídeo, vocês vão entender direitinho os tamanhos, porque eu tenho uns bônus ali, ó, vou abrir um furinho aqui. Eu tenho uns bônus ali e vou mostrar pra vocês as medidas. Peguei aqui 2 arames de 28 centímetros. Vou revestir esse arame, já pra gente colocar ali na nossa bolinha, né, que é o início da flor. Eu achei bem prática. Entendeu? Que aquela lá foi a primeira vez que eu fiz também, né, gente? Então, a gente vai se aperfeiçoando e aí a gente vai trazendo aqui. O que modificar, a melhor forma de estar fazendo, a gente vai estar sempre trazendo aqui, tá? Pra vocês. Prontinho. Ó, 2 arames, tá? Esse arame aqui é o 18. Arame 18, o 16 ele é mais grosso. Aqui, ó, vou colocar a cola quente aqui, na pontinha. Esperar esfriar um pouquinho, pra não derreter o isopor, tá? E vou encaixar aqui nesse furinho, ó. Ó. Fica bem coladinho, tá? Ó, fica bem firme mesmo. Agora eu vou revestir essa bolinha todinha com tirinhas de EVA, tá? Esse EVA aqui é de 1,5 mm. Eu considero ele um EVA fino. Nossa bolinha toda revestida. Agora, olha o que iremos fazer. Vou pegar aqui 9 tirinhas de... Esse aqui é o EVA de 60, tá, gente? 30 por 60. Aqui, ó. 60 por 7, certo? Todas cortadas assim. Aqui, ó. Peguei aqui a tirinha aqui.
fui picotando assim, ó. Fácil, fácil, tá vendo? Você deixa aqui 1 centímetro, tá bom, tá certo? E aí, foi assim que eu fiz aqui. Agora, o que iremos fazer? Olha só, preste atenção aqui. Vou pegar uma dessas tirinhas aqui, tá? E vou enrolar assim, ó. Ó, tá vendo? Finalizei aqui com cola. Já venho com a cola aqui dentro. Ó. E agora aqui, bem no meio, ó. Tem que estar bem no meio certinho. Eu vou colocar aqui. E apertar até colar. Tem que ficar bem colada, viu, pessoal? Aqui, prontinho. Já está colada, certo? Agora, já venho com uma outra tirinha. E vou passar a cola aqui, no beiralzinho dela. E agora aqui, eu posiciono aqui bem no pezinho, ó. E vou girar aqui, ó. Em torno dessa primeira, tá? Que fizemos, ó. Eu achei bem mais prático fazer assim. Apertar aqui pra colar, ó. Não coloca a cola aqui não, pra não tá queimando a mão de vocês, tá? Prontinho. Agora aqui dá seguimento. Bem encostadinho, tá? Vai apertando para que ela cole. Pode fazer ela em várias tonalidades, fica muito bonita. Tem outros tons ali que eu trouxe para vocês. Pronto, finalizei aqui. Vamos ver se vai às 9, né? E essa aqui, gente, a outra eu abri com... Não sei se vocês lembram, na outra aula, a gente faz isso aqui, ó. E aí ela fica assim, certo? Só que dessa vez a gente vai usar um truque diferente com vocês. Vocês vão adorar. Vocês podem fazer assim também, tá? Fica a critério de vocês. Aqui já vou para a terceira tirinha. Eu achei ela bem prática, prática mesmo. Pode fazer com a bolinha maior, que aí a flor vai ficar bem maior, tá? Quando você for mudar o tamanho, se você querer usar as bolas todas do mesmo tamanho, você modificar só o tamanho das tirinhas, pode, tá?
Prontinho, ó. Tá vendo? Sobraram essas duas. Agora, olha só o que a gente vai fazer. Deixa ali que a gente vai abrir daqui a pouco. Aqui a tirinha da mesma largura ali da vermelha que a gente usou pra gente tá fazendo a séculazinha, tá? Aqui eu vou cortar assim. E assim. Pronto. Só isso. Ó. E você vai fazer isso dos dois lados, tá? Então, vai ficar bem encaixadinho aí embaixo. Já tenho elas aqui. Esse aqui era o EVA verde-limão. Pinta as laterais e pronto, tá? Foi só pra fazer uma demonstração que eu já tenho elas prontas. A folha. Olha a folha. No verde-limão também. Pintei com o verde musgo da tinta de tecido e ficou com essa tonalidade, tá? É só isso também, não precisa estar fazendo não. Aqui peguei um arame de 24, revesti de tirinha de EVA bem fininha e ele ficou assim fininho, tá? Que é da gente colocar aqui. Eu vou deixar o molde da folha pra vocês. E aí fica tudo certo. Primeiro vamos colocar aqui a sépula, para vocês verem direitinho. Depois que eu coloco a sépula é que eu trabalho com a abertura da flor, tá? Aqui, ó. Ó. Ó o cortezinho, como que ela fica bem encaixadinha, tá vendo? E assim você vai seguindo. Coloca 6. Eu coloco em 6 pétalas de vez, tá, gente? Dá tempo porque a cola quente no EVA ela não seca tão rápido, certo? Quando você coloca na superfície, você aperta que ela cola de verdade. Mas a cola quente, ela demora pra secar no EVA, tá bom? E pronto. Depois a gente vai dar uma quebradinha. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Como eu disse na outra aula, que foi a primeira aula se não me engano, foi a primeira aula aqui do canal. A gente faz isso aqui pra deixar ela bem abertinha. Você pode estar fazendo. Você vai puxando assim e ela vai abrindo todinha, tá? Só que eu utilizei aqui o secador, eu achei tão prático. Eu vou fazer aqui com vocês. Quem não tem secador pode estar abrindo com a mão aí. Como eu vou ter que deixar o vídeo mudo aqui por conta do barulho do secador, eu vou aquecer elas de cima para baixo no secador, girando assim, vou aquecê-las, todas as pétalas assim, e depois eu vou virar o secador e ela vai abrir, tá bom? Prestem atenção aí para você fazer igual. Dá aquela arrumadinha. Dá mais uma aquecidinha aqui na porta. Ó, isso aqui é aquelas... Quando a gente picota que fica, gente, ó. Por isso que eu tô tirando, tá? Ó. Dá uma arrumadinha. Agora, essa aqui não. Essa aqui você pode ir com a tesoura, ó. Que o EVA também é um pouquinho mais grosso. Aí você faz isso, ó. Prontinho. Agora vamos para a folha, tá?
deixar esse secador ali. Aqui a folha, como eu disse, era essa cor aqui, ó. E eu pintei com verde musgo, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Aqui um araminho de 26, de 26 esse aqui, que o 24 ele é mais grosso. E vou colar aqui, ó. Quem trabalha com cola instantânea aí, trabalho com cola quente mesmo, tá? Eu vou colocar aqui bem certinho, pouca cola, ó. O segredo da cola quente é você não colocar muita cola. Ó, eu coloco uma gota e espalho essa gota, ó. E eu coloco aqui, ela não marca. A minha cola não aparece nos meus trabalhos. Ó, prontinho. Eu ia fazer o detalhe dela antes aqui na parte de frente com vocês, eu acabei esquecendo, mas dá tempo. Ó, quem quiser fazer aquelas nervuras aqui, com um palitinho, como eu sempre faço aqui no canal, pode estar fazendo, sabe? Mas olha só o que eu comecei a fazer agora, eu adorei. Eu peguei uma canetinha verde escura, tem que ser verde, tá, pessoal? E vou fazer isso aqui, ó. Bem certinho, ó. Vou riscar 2 vezes. Ó. Tá vendo? Não vai soltar, tá bom? Pode fazer um risco de caneta aí no EVA de vocês, que vocês vão ver que vocês não vão conseguir tirar. Certo? Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou esquentar ela aqui no grill. Pouco. Depois eu vou dobrar assim, ó, porque ela tá com cola quente. Então, não pode estar deixando muito tempo aqui. Vou dobrar e passar pra lá, pra cá, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Nada de beliscão, tá? Que vai estragar a sua folha. É só fazer isso aqui, dar uma esticada pra ela ficar bem babadinho. Fez assim, esticou aqui no meio. Deu mais uma esticadinha. E olha que folha linda. Entorta aqui, caso queira, aqui um pouquinho aqui na pontinha. Prontinho nossa folha. Olha que coisa linda, tá vendo? Eu achei bem prático esse truque da canetinha. Bem prático mesmo. Agora eu vou engrossar esse cabinho aqui, ó. Tá? A gente vai engrossar esse cabinho aqui. Mas antes de engrossar esse cabinho, eu vou pegar aqui 3 pontinhas de palito. E vou amarrar aqui, ó. Por que que eu vou fazer isso? Porque tem uma nova técnica ali que eu vou ensinar pra vocês. De uma estrutura. Eu preciso que ele esteja assim, bem reforçado aqui. Primeiro eu vou amarrar. E depois eu vou passar uma tira de EVA com cola. Preste atenção aqui, é bem fácil, ó. Prontinho, ó. A gente vai reforçar ele ainda mais, tá? Aqui, quando eu vou engrossar os cabinhos aqui, a gente usa o que você sempre veio usando. Ou EVA, ou então papel higiênico, né? Mas hoje a gente vai fazer diferente. Eu vivo em campanha com o meio ambiente, né? A gente começou lá com os isopores. Olha só o que eu fiz aqui, gente. Eu peguei sacolinhas plásticas, cortei e tenho usado bastante aqui para estar engrossando o cabinho das minhas flores. Por quê? Às vezes a gente é tanta sacolinha plástica e aí a gente pode reaproveitar, tá? Para estar fazendo nossos trabalhos. Aí eu tô guardando todas assim, ó. Já no jeito de tá enrolando nos cabinhos. Olha para vocês verem e fica maravilhoso, tá? É ótimo para enrolar cabinho. Ó. Vou pegar aqui. Colocar um pouquinho de cola aqui. E já começar aqui no pezinho, ó. É muito bom para enrolar. Vocês vão adorar. Eu acredito que já tem gente aí que faz isso já há algum tempo. Ó. É muito bom. Ó. Fica bem durinho, gente. Mais durinho que o papel, viu? Ó. Ó que maravilha.
Agora eu vou cortar aqui uma tira de EVA de uns 2,5 centímetros. Pra gente começar a fazer a montagem das folhas. Ela é uma folha única, uma flor única, tá? Ela vai no arranjo só uma flor. A gente vai colocar só 2 folhinhas só. Vocês vão amar o modelinho, ó. Coloquei cola, já venho aqui bem no pezinho, ó. Já vou começar, tá? Que enrolei, apertei. Não precisa revestir o plástico. Ó. Tá bem durinho isso aqui, gente. Bem durinho mesmo. Aqui, logo no topo, eu vou colocar uma de nossas folhas, tá? Aqui, ó. Vou dar uma dobradinha aqui. E vou colocar aqui, ó. E aqui eu passo a borracha em cima. Desse lado aqui, eu vou dar uma ajudinha com um pouquinho de cola, ó. Não precisa muita cola, porque a borracha pega super bem aqui, tá? Com borracha, você prende qualquer folhagem. É só você esticar, como eu tô esticando aqui, certo? Coloquei essa folhinha aqui. Vou ver se a posição tá boa, se não tá muito em cima. Não, tá boa aqui. Venho com a outra aqui, um pouquinho mais abaixo. E já vou, ó, colocar aqui. De novo agora, eu vou dar uma ajudinha aqui com cola, ó. Deixar bem certinho. E agora eu vou descer, apertando bastante. A gente vai pintar esse caulezinho daqui a pouco. Ó. Dá uma reforçada aqui nesse palito com cola. E vou descer, ó. Aqui eu finalizo. Aqui tá a nossa folha, tá? Agora vamos pintar o caulezinho dela, certo? Ó, aqui eu vou tonalizar um verde mais clarinho, tá? O musgo, ele é um pouco escuro pra fazer isso aqui. Eu achei, então vou fazer o seguinte, ó. Vou tonalizar aqui o verde de minha preferência, que eu gosto de fazer aqui no canal, tá? E essas bisnaguinhas aqui, bisnaguinha da Globo, a gente encontra em casas de materiais de construção, tá bom? Aqui, ó, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do azul. E vou fazer um verde mais claro. Nesse tom amarelado que eu gosto. Agora aqui, eu vou começar a pintar, ó. Joguei as folhas aqui pra baixo. E aqui com um pincelzinho, ó. Com muito cuidado pra não tá melando a folha, a flor. Eu venho, ó. Essa cor ficou maravilhosa pra pintar essa hastezinha aqui, eu achei. Espera que eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Cuidado pra não molhar a folha. E aí você vai descendo, ó. Aqui, essa parte é bom pintar com pincel, viu, pessoal? Com a esponjinha dá pra pintar também, mas só em último caso. É bom mesmo com pincel, de qualquer tipo de pincel, não tem preferência não, tá? Às vezes as pessoas ficam perguntando, ah, que número é esse pincel? Gente, eu não olho pra isso não, eu quero é trabalhar. Eu improviso qualquer coisa, jogo as folhas pra cima e dá seguimento, ó. Eu não me apego a essas coisas não, gente, pra trabalhar, não mesmo. Só se for algo muito necessário, se for algo muito importante, ter número de pincel. Eu sei que tem trabalhos mais delicados que tem isso, entendeu? Mas aqui não tem isso não. Aqui a gente trabalha, aqui a gente luta com as armas que tem, tá? Não tem pincel, pinta com a esponja. É só ir com cuidado que dá pra pintar. O negócio é não deixar de fazer, tá? Não ficar se limitando porque alguém tem e você não tem. Prontinho, olha só. Tá vendo? Agora eu vou esperar secar um pouquinho enquanto a gente prepara o vaso, porque aqui a gente vai usar uma outra técnica em cima dessa pintura aqui, mas é coisa rápida, tá bom? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Tivemos uma aula aqui, eu vou deixar o link desses cachepós aqui, que eles estão fazendo o maior sucesso. Esse aqui fizemos uma aula aqui, só a pintura que eu fiz depois. Fiz essa pintura marmorizada, mas aqui no canal também temos essas pinturas marmorizadas. Vocês podem estar entrando aí. Às vezes as pessoas questionam, ah, você tem que ensinar de novo. Gente, não é fácil estar elaborando uma aula, não.
é mais fácil você ir lá, procurar aula e assistir, do que a gente tá elaborando aula por aula, tá bom? A pintura marmorizada a gente já tem aqui. Como fez esse vaso aqui foi feito de caixa de papelão, ó. Caixa de papelão com pó de serra e cola branca, tá bom? Temos aqui no canal já. Quando a gente faz aqueles vasos de corte reto, a gente coloca plaquinhas de papelão ou de isopor para estar montando as flores, tá? Como essa aqui é a flor, ela fica um pouco pesada, eu não quis colocar isopor. E também para colocar as plaquinhas de papelão não tem como, porque ele não é reto, entendeu? A boquinha é mais aberta. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma estrutura também de papelão, só que de forma diferente. Vocês vão ver agora. Aqui, ó. Peguei uma tira de papelão aqui. Esse vaso aqui, nós temos o molde lá na aula, tá, pessoal? Vocês podem estar entrando aí. Eu vou deixar o link nessa aula desses cachepôs, tá? Tem vários modelinhos e todos eu deixei aqui na descrição do vídeo os moldes. Esse aqui, ele tem uma altura de 13 centímetros. Eu peguei aqui uma tira de papelão na altura de 9,5 centímetros e vou fazer isso aqui, ó. Pra fazer essa estrutura, pra não usar argila, tá bom? Vou pegar essa canetinha aqui mesmo, tá, gente? Ó, eu vou enrolar essa canetinha aqui, eu quero que você preste bastante atenção aqui. Eu achei isso aqui bárbaro. Eu comecei a fazer essa semana. Ó, esse canal é muito abençoado. Vou pegar essa canetinha aqui e dobrar aqui, ó. Deixar bem apertadinho aqui. Pronto, apertei aqui. Aqui eu vou com a cola. Você pode fazer com cola branca também, só que a cola branca vai demorar um pouquinho mais, né? A cola quente, gente, é muito prática. Pronto, agora eu vou enrolar. Ó. Olha pra vocês verem que maravilha. Vocês podem estar fazendo aí vários vasos que vocês forem montar. Eu garanto pra vocês, tá? Fica muito seguro. Pronto. Não precisa estar passando cola, vocês vão entender agora por que não precisa estar passando tanta cola. A gente tem que parar com essa mania de muita cola em tudo. Agora tira a caneta, ó. Ficou buraquinho lá, tá vendo? Prontinho. Eu vou colocar mais uma camadinha, porque já tá com a medidinha certa desse vaso, tá? Ó, bem certinho aqui. Ela tem que ficar bem certinha, viu, gente? Bem nivelada aqui. Isso é muito importante, que ela vai pegar no fundo do vaso, ó. Aperta. Prontinho. Finaliza aqui, ó. Finalizei aqui, né? Olha só o que eu vou fazer. Ele vai ficar aqui no centro, ó. Tá vendo? Aí sim, você pode estar colocando cola branca e colocando ele aqui. Ele vai ficar bem seguro. Mas eu tô usando cola quente mesmo. Aqui, ó. Eu vou colocar uma quantidade generosa de cola quente aqui no fundo. Ó. E vou centralizar ele aqui. Preste atenção, ó. Segura, deixa ele bem coladinho aqui no centro, tá? Agora, o que iremos fazer? Como eu disse, nossos vasos, como eles são feitos de papel, eles são bem leves e não pode. Aqui a gente vai fazer o seguinte, poderia ser areia também, mas eu vou usar a brita, tá? Eu vou soltar um pouco de cola nesses 4 cantinhos aqui, tá? Só lá no fundinho só, não precisa estar colocando no vaso todo não, tá? Que também haja cola. Que aí vai dar mais segurança pro nosso rolinho também, tá bom? Prontinho, aqui tá bom de cola. Ele tá bem coladinho. E agora eu vou soltando aqui nos cantinhos as primeiras britas, ó. Pra ele ficar pesado, tá? Prontinho, encaixou lá na cola, certo? Eu vou fechar esse buraquinho aqui, pra não correr risco de entrar pedra, que senão vai entupir esse buraco aqui, vai ser difícil pra gente encaixar nossa flor. Agora, ó, brita nos lados, socorro. Caiu brita aqui em mim. Ó, bate pra descer. Ó, se isso aqui fosse, eu coloquei 9 centímetros, você pode estar colocando 10. Se ele fosse um pouquinho mais alto, dava pra colocar mais brita.
mais pesado. Apesar de que ele tá com peso ótimo, tá? Eu gosto de colocar ele assim, um pouquinho mais embaixo. Ó. Aqui tá bom de brita. Tá vendo, pessoal? E aqui a gente vai montar nosso arranjo aqui. Gente, olha só, pronto. Os cachepós de caixa de papelão. Quer fazer para adiantar pro Dia das Mães? Guarde já assim, ó. Deixa o vaso de vocês assim, pode estocar assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu gravei, me lembrei. Ó como que eu guardo meus vasos. Esses vasos aqui são os que eu vou mostrar para vocês prontos daqui a pouco. Eu já deixo tudo assim no jeito, tá? Tem trabalhos que a gente não precisa estar fazendo no dia, a gente pode estar adiantando. Isso adianta demais a nossa vida. Prontinho, tá pronta a nossa estrutura aqui. Agora eu vou fazer aquele acabamento que eu falei pra vocês que eu ia fazer na haste da flor. Cerâmica PVA, só um pouquinho, coloquei muito aqui. E olha só o que a gente vai fazer agora. Aqui, nosso caule já sequinho. Preste atenção aqui o que iremos fazer agora, ó. Vamos dar uma sombreada aqui, ó. Só assim, ó. Com a tinta PVA, tá? Deixa eu fazer aqui essa parte aqui que eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Não precisa muita tinta não, tá, gente? Nem precisa colocar esse tanto aqui, que eu sou exagerada. Ainda mais quando a gente tá gravando, né? A gente se atrapalha um pouco. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aqui, tá? Qualquer coisa pode estar indo lá no Instagram. Ó como fica bonito, tá vendo? Como fica bem natural. Eu amo fazer isso aqui. E esconde também mais os gominhos do EVA, gente. Pode estar usando espaguete também, caso vocês queiram, tá? Aquela mangueirinha de nível também você pode estar usando. Eu tô usando bastante EVA, gente. Eu não vejo muita diferença, não. Ó, pra você ver como fica bonitinho. E já seca, né? Porque a tinta PVA seca rápido. Tá vendo? Prontinho. Agora, olha só. Vamos ver se o tamanho tá bom também aqui, né? Pro nosso vaso. Deixa eu ver. Ah, tem outra coisa. Pera aí. Deixa eu ver se essa aqui vai... Ó. Olha que incrível. Vocês viram que eu coloquei um palitinho, né? 3 palitinhos. Não precisa você colocar cola. Nem cola quente, nem cola branca. Ele encaixa. Você vê que tá bem reforçado, ó. Vou colocar até o topo. Encaixou direitinho, ó. Fica super seguro, tá? Dá uma entortadinha nele assim. Acho que vai ficar bonito. Prontinho. Ó. Pode colocar mais um pouquinho de brita também. Ele tá com peso ótimo pra esse tamanho, tá? O peso tá maravilhoso. Vou pintar mais um pouquinho aqui. Ó, tá vendo? Agora aqui, olha só. Isso aqui é serragem, tá? Pintada com álcool e anilina na cor nogueira. Vou jogar aqui, ó. Para Dia das Mães, pode fazer isso aqui no tamanho que vocês desejarem. A cor recorde para venda é vermelho e amarelo. Vermelho, amarelo e rosa, tá? Tem uma rosa ali que eu fiz para mostrar para vocês. Agora aqui, ó, vou colocar umas pedrinhas aqui. Poderia até colocar todo pedrinha, ficaria legal. Ó, tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou mostrar pra vocês os bônus, tá bom? Ah, sim, antes de mostrar pra vocês os bônus, olha isso aqui. Esse aqui é um vasinho, ó, já guardo assim tudo prontinho, tá vendo? Esse vasinho aqui também é de pó de serra com cola branca. Esse aqui, ó que lindo esse aqui, gente. Esse aqui é de papel paraná, tá? Esse aqui não é com... Eu guardo também tudo assim no jeito pra tá montando meus arranjos.
Olha esse aqui, que show, com a pintura marmorizada. A pintura marmorizada no papel Paraná, ela sobressai mais que no de pó de serra. Percebi isso, teve essa diferença. Ó, já guardo no jeito, tá vendo? Esse aqui foi com papel Paraná. Eu vou deixar o link do papel Paraná aqui pra vocês, viu? Tem gente que tá conseguindo entrar aqui pelo link do meu canal e conseguindo. Olha esse aqui eu pintei na cor sépia, tá vendo? Esses aqui é com papel Paraná, tá bom? Tem algumas pessoas que estão fazendo com papel Paraná. Agora, quem tá com dificuldade de encontrar aí o papel Paraná, entra aqui no canal que eu vou deixar o link, tá bom? Você pode entrar lá e tá comprando papel Paraná. E não tá encontrando, não consegue, não tem como comprar agora, vai fazer os cachepôs de papelão, tá? Papelão a gente encontra em qualquer lugar. Agora vamos de bônus, tá? Tcharam, prontinho, meu povo. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, olha que coisa linda. No menorzinho. Calma que a gente vai falar sobre o tamanho desse vaso agora. Olha que gracinha. Aqui eu coloquei 4 folhinhas. Ó, as folhinhas são da mesma, mas eu diminuí mais um pouquinho, olha. Olha que gracinha para Dia das Mães, ó. Vou dar a medida para vocês agora desse aqui. Esse aqui, o que eu fiz? Ó como ele ficou diferente, tá vendo? Esse aqui também foi no secador, tá? Eu peguei depois de cortada aqui, ó, mostrar para vocês como eu fiz para vocês, caso vocês queiram fazer. Qualquer um outro que a gente for fazer, tonalizando, é assim, ó. Você junta todos aqui, pega a tinta, aqui eu coloquei um quase preto, um marrom bem escuro, faz isso aqui com a esponja, ó. Só isso. Aí fica com essas pontinhas assim. Fiz esse pequeno e esse grande aqui, ó. Ó, que gracinha, que gracinha. Esse aqui é do mesmo tamanho que trabalhamos agora. No vaso de papel Paraná, ó. Tá vendo? Ó. Com 2 folhinhas desse aqui. Certo? Vou passar a medida pra vocês dos vasos. Ó. Olha aí cada detalhe. Pra vocês estarem vendo direitinho. Olha esse aqui, que show que ficou. Amarelo. Ó. Tá vendo? Vaso papel Paraná, na cor marrom. Certo? Espero que vocês estejam gostando. Esse aqui, no cachepôzinho de pó de serra. Gente, esse vaso é tão resistente. De caixa de papelão com pó de serra. Ó, rosa. Espero que vocês tenham gostado. Um rosinha, que lindo. Lá na descrição da videoaula desse vasinho aqui tem um molde, tá bom? Você pode estar imprimindo. Olha esse aqui, fiz um tamanho diferente. Olha que coisa linda. Ó, secador também. Esse EVA aqui, ele era bem mais fininho. O EVA fino é ótimo para fazer essa flor. Ótimo, ótimo, ótimo. A mesma coisa. Aqui, o que eu fiz? Aqui foi o branco, eu misturei a tinta... Eu misturei a tinta PVA na cor amarela com um pouquinho de laranja. E aí fui com um marrom bem escuro, quase preto. E deu... Só toquei assim, fiz isso, ó. Presta atenção aqui. Misturei a tinta amarela num pouquinho de laranja. Fiz isso aqui. Pintei, pronto. Depois eu peguei a tinta marrom com a esponjinha e fiz isso aqui, ó. Tá? E aí ficou assim, essa coisa linda. Certo? Vocês gostaram? Coloque nos comentários, tá bom? Agora deixa eu finalizar aqui com vocês. Peguei aqui, brincando aqui, depois que eu terminei de fazer, eu fico criando as coisas, tudo pra trazer aqui pra vocês. Aí peguei umas tiras de EVA verde que eu tinha aqui e fiz um verde. Só que não saiu uma flor, no caso ficou isso aqui, ó. Pra banheiro, fica show. Ficou tipo uma suculentinha, não mudei nada, né? Tá? Fiz aqui, ó. Olha que gracinha, se você fizer um joguinho desse aqui, um maior, um grande, um médio e um pequeno, um joguinho desse aqui, não fica lindo? É que não deu tempo de fazer. Eu fiz ontem pra gente estar gravando aqui, hoje aí não deu tempo de fazer. Esse aqui foi no papel Paraná, ó, o vasinho. Ah, sim, vamos falar sobre o tamanho das flores? Essa daqui, ó, presta atenção aqui. Essas daqui foi todas do mesmo tamanho da que fizemos aqui. Essa aqui foi com uma bolinha de 40 e a tirinha de 6,5 centímetros. Mas isso aí você vai ver o tamanho que você vai querer fazer, tá? Ou você aumenta na fita, na tirinha, ou você aumenta na bolinha de isopor, tá bom? Aqui foi a bolinha de 40, tá? A bolinha de 40, essa daqui também foi a de 40, ó. Só que eu aumentei a tirinha. A tirinha eu coloquei 7,5 centímetros, tanto dessa quanto dessa. Qualquer dúvida pode estar perguntando aqui que a gente tira as dúvidas de vocês. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Quero que vocês prestem atenção aqui. Todos esses bônus que eu mostrei pra vocês aqui, eu não vou deixar molde, não. Você vai prestar atenção aqui, ó. Tem 3 tamanhos de vaso aqui. Esse aqui eu não vou deixar na descrição do vídeo, porque temos na aula. Eu vou deixar o link dessa aula aqui, tá? Que é o de pó de serra
com cola branca. Esses que trabalhamos aqui são essas medidas, ó. Preste atenção aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o maior, tá? Que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo? Essa é a medida. Faz o print aí e você já faz o seu, tá bom? Prontinho. Esse aqui é esse e esse. Ó a medida. Certo? Esse aqui, que é o maiorzinho, é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês aprenderem direitinho. Esse aqui, ó. Ó a medida. Essas são as medidas ideais, tá? Para esses trabalhos menores. Então, nossa aula de hoje foi essa. Desculpe qualquer falha, falo demais. E tô aqui entre as flores. Gratidão e até a próxima.